Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos ao mais um Momento Mágico Márcia Barreto. Hoje é terça-feira, não é segunda, então vocês têm que ir chegando aí na live, falando comigo que vocês estão aí. Como eu não podia fazer a live ontem na segunda, eu entrei na terça-feira, trazendo uma super novidade, uma coisa que é muito legal. Vou apresentar para vocês o Daniel Campos. Mas primeiro vou dizer para vocês por que eu trouxe o Daniel hoje, na verdade, por que convidei o Daniel para estar aqui. E depois o Daniel vai falar com a gente sobre o trabalho dele. Quem ainda não me conhece vai ver essa live depois. Eu sou Márcia Barreto, terapeuta holística no Rio de Janeiro há pelo menos 10 anos. E desde maio de 2016 eu faço essa live toda segunda-feira, hoje excepcionalmente na terça, falando sempre sobre terapias. Há poucas semanas atrás, bem poucas mesmo, eu fui convidada por uma amiga a ir a uma palestra que se chamava O Poder da Intuição e a Coerência Cardíaca. Eu fui porque eu gosto do poder da intuição, a coerência cardíaca eu não sabia o que era, mas achei que podia ser legal, e a minha amiga era muito querida. Então eu juntei lá as três coisas e caí lá na palestra do Daniel Campos, que eu nem sabia quem era, ok? E o Daniel fez uma palestra de apresentação desse tema, fez para a gente um exercício, né? E esse exercício, ali, numa questão de segundos, eu ressignifiquei algo que era muito importante para mim. Isso foi numa quinta-feira. No sábado, eu pude aplicar, através daquela técnica, algo que eu realmente queria mudar na minha vida. Por isso, a minha motivação de trazer o Daniel. Quem me conhece também sabe que eu falo muito da terapia multidimensional, que é a cura pelo coração. E aí eu pensei, a cura pelo coração, coerência cardíaca, o que será que é isso? Ok? Foi essa a minha motivação. Eu vou perguntar para vocês aí que estão online, alguém que me dê um retorno sobre não ter som. Eu tenho uma informação aqui que não tem som, provavelmente é no computador ou no celular de quem está me ouvindo, porque eu tenho som normal, está tudo correto comigo. Se eventualmente tiver alguma falha na transmissão, não esqueçam de me avisar. Durante a transmissão do Daniel, vocês podem fazer perguntas, que eu estou aqui lendo. É uma beleza quando eu entrevisto alguém que eu posso ler e responder, é uma beleza, não sou só eu, tá? E a gente vai, o Daniel vai se apresentar, vai contar o que é o trabalho dele, e no finalzinho eu vou convidar vocês para participar dessa palestra, que é incrível. Ok, Deise, obrigada. Acho que para todo mundo vai estar ok o som. Então, Daniel Campos, muito obrigado por ter vindo. Ainda vou contar uma coisa, gente. Ele ainda conhece o meu querido Felipe Brasil. Olha como o mundo é um petit pois. Então, tinha que ser isso aí mesmo, tá? Então, Daniel, super obrigado por ter vindo. Você já sabe qual foi o meu sentimento em relação a participar da tua palestra e o que aquela dinâmica que a gente fez na palestra me trouxe de resultado. Eu, inclusive, compartilhei com o Daniel para que ele pudesse perceber que eu, mesmo sendo terapeuta, mesmo conhecendo muitas técnicas, o exercício de trazer coerência cardíaca para a minha vida fez eu ressignificar alguma coisa que era muito importante. Então, eu gostaria que você contasse para a gente o que você faz, se apresente e fale sobre o seu trabalho. Tá bom, primeiro eu quero agradecer a Márcia por essa oportunidade de estar aqui compartilhando o meu trabalho. Então, assim, sou psicoterapeuta, trabalho com psicoterapia, atendimento clínico, e ao longo dos anos eu comecei a pensar sobre uma ferramenta que eu pudesse entregar aos meus clientes, não só aos meus clientes, mas uma ferramenta que eu pudesse entregar para o público em geral, que pudesse ajudar as pessoas a se autorregularem emocionalmente, que elas pudessem, no dia a dia, no meio de uma situação difícil, que elas pudessem ter um recurso, uma ferramenta para se reorganizarem internamente. Então, eu fui em busca, pesquisei bastante, e aí eu estava num congresso de uma das técnicas que eu uso em consultório, e tinha uma pessoa, um terapeuta americano, falando sobre coerência cardíaca.
Eu falei assim, caramba, que coisa interessante, né? Essa técnica, especificamente, é uma técnica que tem como base a neurociência. Então, o congresso inteiro eu estava ouvindo falar sobre cérebro, né, e mente, e tinha um cara lá falando sobre o coração, coerência cardíaca. E eu fui assistir essa palestra desse cara e fiquei, assim, impressionado e pensei, caramba, é isso que eu vou levar para as pessoas em algum momento. Deixei isso um pouco de lado durante um período e de repente isso voltou para mim do tipo, caramba, aquela técnica, coerência cardíaca, aquele trabalho, e fui lá para os Estados Unidos, me tornei um treinador, né, do Instituto HeartMath, que eles são responsáveis por esse trabalho, né, da coerência cardíaca, desenvolveram um sistema que, usando a coerência aqui, daqui a pouco eu vou explicar o que é a coerência cardíaca, tá, gente? A pessoa ela pode fazer tudo isso, se autorregular no dia a dia, usar essas técnicas, esse sistema, de uma forma bem aplicável e bem simples, né? Então, vamos lá. O que é a coerência cardíaca? O nosso coração, ele, de fato, é tudo que a poesia fala, que a literatura fala, que a filosofia fala. Sim, nosso coração ele é muito poderoso, tem um poder enorme, pode nos ajudar demais na nossa vida, e é isso que esse instituto, há quase 30 anos, pesquisa, né? Como o coração pode nos ajudar fisicamente, mentalmente e emocionalmente. E aí eles criaram através de muitas pesquisas, então eles perceberam que existe um ritmo cardíaco que ele pode estar, nosso coração pode produzir um ritmo que pode estar coerente ou incoerente. O que é um ritmo coerente? É muito difícil de pensar o que é um ritmo incoerente, né? No coração, a gente fica estressado, nervoso, com medo, a gente consegue até perceber um batimento, às vezes, muito acelerado, descompensado. E quando a gente está num estado de mais tranquilidade, calma, sentindo emoções positivas, renovadoras, a gente consegue sentir, né, o nosso coração mais tranquilo, mais organizado. E o que é interessante, eles desenvolveram uma tecnologia para mostrar isso, né, para mostrar bem o que acontece quando o coração está incoerente ou coerente. E quando o coração está em incoerência cardíaca, eles perceberam que esse ritmo é excelente para o nosso sistema imunológico, sistema endócrino, sistema hormonal, e para o nosso cérebro, esse ritmo cardíaco é capaz de sincronizar todas as nossas funções, nossas principais funções cerebrais. Então, o que acontece? Uma união cérebro e coração. Eu fico tomando cuidado aqui para não me alongar muito, para não dar muito conteúdo, porque o assunto é extenso, né? E a gente tem pouco tempo, é um pouco desafiador, mas vamos lá. Eu vou estar dando enfim, no final eu falo sobre a palestra que eu vou dar, e aí quem quiser conhecer mais o trabalho vai ser muito bem-vindo. Mas então, o que é coerência cardíaca? Então, é um ritmo que, quando a gente produz esse ritmo, o coração produz esse ritmo, que é um ritmo coerente, é capaz de sincronizar todas as nossas funções fisiológicas, trazendo saúde física e mental. Dentro desse treinamento que eu trouxe lá do Instituto HeartMath, tem um módulo que eu falo sobre intuição. Esse módulo eu retirei, né? Eu uso esse módulo e ensino separadamente, apresento esse módulo separadamente. Foi esse módulo sobre intuição que a Márcia participou. Nesse encontro, nesse módulo, eu explico o que é a intuição. Eu falo sobre como funciona o processo intuitivo, as formas possíveis de intuição, de acordo com quase 30 anos de pesquisa desse instituto americano. Apresento pesquisas que foram feitas relacionadas à intuição, e no final eu entrego uma técnica que é super simples, mas muito eficaz para desenvolvimento da intuição e acesso a essa capacidade intuitiva que todos nós temos. Sem me alongar muito, mas eu não sei, talvez seja novidade para a maioria de vocês, mas existe um cérebro dentro do nosso coração. Não um cérebro capaz de raciocinar, falar, né, produzir fala, cognição, mas um cérebro que guarda lembranças, um cérebro que é capaz de produzir
através de vários processamentos internos, produzir processos químicos, né? Talvez seja uma novidade para a maioria de vocês, mas o coração, ele recentemente foi levado, está sendo percebido, entendido como um órgão também hormonal, porque o coração é capaz de produzir ocitocina, né? Então, enfim, muita coisa legal sobre o coração. Então, quando a gente consegue acessar essa inteligência que tem dentro do coração, a gente consegue viver através do coração, né? A gente fala muito sobre isso, né? Veja o outro através do coração, viva a vida através do coração, use o coração, enfim. E, de fato, tá? De fato, com comprovação assim, científica, o nosso coração tem todo esse poder, essa capacidade mesmo. Vou fazer algumas perguntas, baseadas nas minhas experiências. A gente sempre ouve dizer que a mente comanda e o resto obedece. A medicina chinesa diz para a gente que o nosso cérebro, né, ele está ligado, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, então a gente tem algumas coisas análogas. A gente vê que o coração está ligado ao sistema pulmão, então a gente trata mágoa, tristeza, tudo ali na mesma esfera. E agora você me diz que dentro do nosso coração existe um cérebro, claro, não físico, tá claro isso para a gente, mas eu queria te perguntar, Daniel, aonde que se enquadra isso de que a mente comanda e tudo obedece? Quando eu entro nessa coerência cardíaca, o quanto o cérebro participa desse processo de coerência cardíaca ou não participa? O que acontece, excelente pergunta, Márcia, o que acontece é que, assim, você falou que dentro do coração existe um cérebro mesmo, tá, gente? Assim, tem 40 mil neurônios, tem todas as funções. Eu pensei assim, não é aquele cérebrozinho dentro do coração, mas ele tem as funções semelhantes ao cérebro. Muito semelhantes mesmo, assim, é bem impressionante até. Existe até, para quem quiser pesquisar depois, uma área que está crescendo muito chamada neurocardiologia. Então, é uma área que estuda muito esse cérebro mesmo que tem dentro do coração. Então, respondendo a sua pergunta, Márcio, o que eles perceberam através de pesquisas? Que muitas vezes, dependendo da situação, o coração ele pode funcionar de uma maneira, praticamente tomar decisões, não respeitando, vamos dizer assim, o que a mente quer, o que o cérebro quer. Né? Tamanha essa capacidade de funcionamento desse cérebro que existe dentro do coração. Mas o objetivo, na verdade, com a coerência cardíaca, é limpar, é aumentar essa comunicação cérebro e coração. Por que isso é muito interessante na minha percepção e como psicoterapeuta, que durante 5 anos, até do mestrado, eu só ouvi falar de cérebro. O coração ele é esquecido, ele não é falado, né? Como se o coração fosse só... É conhecido como órgão das emoções. Quando você me diz que a partir da coerência cardíaca eu posso tomar decisões a partir do meu coração, até na terapia energética, é justamente o que a gente está sempre dizendo, é melhor ser um pouquinho racional, mais racional, menos emocional, mas se eu consigo fazer com que o meu coração tenha um sistema neural que me ensine como fazer, é muito melhor do que trabalhar com a minha mente. Uhum. Essa é a minha percepção. Perfeito. E aí, trabalhar com o coração coerente não significa trabalhar de forma emocional. É isso que a gente vai atingir usando essa técnica. É um equilíbrio entre mente, porque se a gente for parar para pensar, o que traz muito sofrimento, o que traz muita desorganização? Essa dicotomia, né, entre o racional e o emocional. Então, racionalmente você está tendo uma percepção ou pensando em uma forma de agir, mas emocionalmente as suas emoções estão te dizendo outra coisa. Totalmente, né? Diferente. Totalmente diferente muitas vezes. Então, quando a gente consegue unir, já que o coração tem essa capacidade, né, de nos reorganizar emocionalmente e produz uma inteligência, quando a gente consegue unir o coração e o cérebro, a vida fica mais leve, né? A gente consegue tomar decisões mais acertadas, a gente consegue ter mais calma, mais tranquilidade. Então, o ponto principal é esse, é quando a gente consegue unir o coração
ao cérebro. O cérebro, nada contra o cérebro, pelo contrário, né? Mas essa união é a união perfeita. A gente vai, é capaz, então, de unir, vamos transformar isso numa outra fala, o sistema neural coração, ele pode entrar em perfeita harmonia com o sistema neural cérebro. E aí, essas sinapses provavelmente vão ser muito mais equilibradas do que se a mente decidisse sozinha ou se o coração decidisse sozinho. É assim que funciona a partir disso. Tem uma sincronização, né, desses dois órgãos, né? Então, a gente consegue usar toda a potencialidade que eles têm para a nossa saúde. A palestra que o Daniel dá, essa que eu participei, né, o poder da intuição e a coerência cardíaca, ela, na verdade, eu diria que se eu não tivesse passado por essa palestra e eu tivesse visto o anúncio do curso, nem sei como é o nome do workshop, o workshop de um dia de treinamento, como é o nome? É resiliência e alta performance, o poder da coerência cardíaca. Eu ia achar bonito, ia olhar lá, saber quanto custa, ia dizer, mas o que é isso? Ok? Então, eu sempre digo, eu digo para todo mundo, as pessoas que fazem os meus cursos, antes de fazer um curso que você não sabe o que é, faça um atendimento, porque você vai entender se aquilo é para você ou não, porque você pode não estar no momento que você se acha capaz de ter uma coerência cardíaca, algo que você nem sabe, ou você está disponível para isso. Então, para mim foi um grande diferencial de conhecer esse trabalho do Daniel, porque a palestra me mostrou o que era isso na prática. Nessa palestra de 1 hora de duração, a gente pode chegar na palestra a 90 minutos, dependendo do número de participantes. O Daniel faz essa explicação do que é a intuição, como é que funciona essa harmonização entre o cérebro e o coração, e nos conduz um exercício, né, que ele chama de técnica, uma técnica que faz mesmo com que a gente, na hora, em questão de segundos, entre num processo de coerência cardíaca. No dia que eu participei dessa palestra, o Daniel sugeriu que nós pensássemos num problema para fazer essa técnica e até brincou, não escolham nada que possa mudar repentinamente a sua vida. Não queiram terminar com o casamento, não queiram comprar o apartamento, porque vocês estão começando a entrar em contato com a coerência do coração. E eu conto para vocês que eu só tinha uma questão que eu queria resolver naquele dia, que era uma questão enorme. Era uma questão de termina o casamento ou continua o casamento, para vocês terem uma ideia da proporção disso. E quando acabou o exercício, que eu penso que durou 2 minutos ou 3, a minha sensação em relação àquilo que eu estava considerando um problema era outra. E, pessoal, quem está me ouvindo aí, a gente tem 500 visualizações por semana. Semana passada, com o Felipe, a gente teve 1000. Muito obrigado para quem ouviu a gente. Sabe que eu conheço muitas técnicas, que eu dou muitas aulas, que eu faço meditação. E ali parece que eu achei o meu coração. E 2 dias depois, a tal decisão que eu queria tomar, eu tomei sem nenhuma dor, sem causar nenhuma dor à minha própria vida, nenhum dano, não é uma dor. E de lá para cá, eu todo dia dou uma olhadinha em mim. Todo dia eu digo assim, vamos lá, coração, você está coerente ou não? E a gente vai caminhando esses passos. Então, é assim que eu sou. Eu sempre que encontro ou que escolho algo que eu acho que pode ser um diferencial na vida de todo mundo, eu tento trazer isso para as pessoas. É claro que muitas pessoas se identificarão, outras não se identificarão, como é normal. O que seria do azul se todo mundo gostasse de preto? Mas a gente pensar que ao invés da gente passar o tempo todo querendo neutralizar o nosso coração, para não agir com o coração, para agir com a mente, se a gente pudesse
juntar o coração e a mente, e eles falarem a mesma língua, e você está ali calminho, como diria o Access, como seria se o seu coração e o seu cérebro falassem a mesma língua? Porque quando o meu cérebro fala inglês, o meu coração fala javanês, eu não sei o de vocês. Então, essa é a minha busca, essa é a minha tentativa. Vou pedir ao Daniel que diga para a gente, nessa palestra de 1 hora, você já comentou que você fala sobre a intuição e sobre essa conexão entre o cérebro e o coração, e eu já antecipei que existe essa ferramenta que a gente aprende ali. Esse é um processo para autorrealização, esse é um processo que eu vou aplicar com as outras pessoas, você pode explicar isso para a gente? Claro. O processo sempre começa com a gente, né? A gente não pode dar o que a gente não tem. Então, começa com a gente, né? Começa com a prática, porque quanto mais a pessoa pratica, mais fácil fica as percepções, elas aumentam, mais fácil fica da pessoa perceber os benefícios desse trabalho. E aí, com a prática, sim, em determinado momento, você pode introduzir a uma outra pessoa, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Esse é o propósito mesmo. Na nossa imagina introduzir isso na nossa própria família, né? O nosso próprio âmbito familiar. E é tão simples, né, Márcia? Assim, é uma coisa tão simples, mas tão poderosa, assim, tem uma capacidade de acesso, né, a um lugar, a um conhecimento que eu sou suspeito, né? Eu acho incrível. Eu também sou suspeita, gente. Eu também acho incrível. A Leonor Falcão, que foi a minha amiga que estudou com o Daniel, que me levou na palestra, também é suspeita, porque também acho incrível, tá? E eu queria também, Daniel, te pedir para que você falasse um pouquinho sobre esse workshop de 1 dia, que trata da coerência do coração, mas com outras ferramentas, com outras técnicas. Uhum. Como eu estava falando, né, eu tirei um módulo do treinamento que fala sobre intuição, mas esse treinamento tem vários módulos. Então, a coerência, a produção da coerência cardíaca pode nos ajudar de várias formas. Pode nos ajudar na comunicação, por exemplo, pode nos ajudar a nos tornarmos pessoas mais resilientes, ter mais energia interna durante o dia, dormir melhor. Então, assim, os benefícios são enormes. Quando existe uma técnica, que é a última técnica que eu apresento nesse workshop de 1 dia inteiro, que ela tem uma qualidade meditativa, você faz essa técnica durante mais tempo. Tem outras que são técnicas mais curtas, que são justamente para o dia a dia. Na hora que o bicho está pegando mesmo ali, que você precisa de um recurso, precisa se acalmar, precisa ter clareza mental, você pode usar essa técnica no dia a dia. Então, esse workshop de 1 dia eu me aprofundo mais sobre a coerência cardíaca, eu aprofundo mais como esse processo todo funciona e apresento como você pode usar essas técnicas em vários âmbitos da sua vida. Então uma coisa que a gente pode utilizar no nosso trabalho, na nossa família, na verdade no nosso dia a dia. A coerência cardíaca, ela é usada para os nossos próprios questões, para tudo que é nosso, mas a coerência cardíaca não está só no plano das emoções. Eu tenho um problema emocional, então eu preciso criar a coerência cardíaca. Não, eu posso ter um problema profissional, eu posso ter um momento de dificuldade em qualquer área da minha vida, que estabelecer a coerência cardíaca me ajuda com essas outras questões também. Exatamente, exatamente. Então, o workshop em si, que é um workshop de 1 dia, ele é um workshop de treinamento, é isso? De treinamento. Nós vamos sair de lá com o nosso coração e o nosso cérebro malhadinhos. Malhadinhos, essa é a intenção. Então, gente, eu vou convidar vocês para a palestra do Daniel, que eu já esqueci que dia é. Não, é 23 de agosto, às 19 horas, aqui em Botafogo, tá? Essa primeira palestra vai ser no meu espaço, para quem já conhece. A gente vai ter um número limitado de vagas, que é o meu normal. E se precisar fazer outras turmas, a gente vai fazer. O meu convite aqui, ele está muito mais focado no seguinte: foi sensacional para mim. Como seria se vocês trouxessem isso para a vida de vocês?
tá? E, como diz a Leonora ali, como pode melhorar. A gente sabe que eu vou em algo que não tem nada a ver com as coisas que a gente diz e as brincadeiras que a gente faz no Access. A alma que se eleva, eleva o mundo. Essa é uma citação de Elisabeth Lesser, que eu repito muito. Então, eu sempre penso, para mim, foi simples como pegar uma balinha de uma criança, mas foi enorme como beber o maior néctar do mundo. E quantas vezes a gente está lutando ali para ser coerente na vida? E se o coração for coerente, será que a vida também não vai ficar muito mais fácil? Né? Então foi por isso, eu realmente, Daniel, eu sou muito grata por ter ido, sou muito grata a Leonor Falcão, minha amiga, por ter me convidado e por eu ter acreditado nela. Não, eu vou com você. Esse tema parece legalzinho, porque foi incrível e é uma oportunidade que a gente tem efetivamente. A gente vive lutando. Ah, não, olha só, vamos ser coerentes. E se o coração for coerente? Se ele for coerente como a gente quer que a mente seja, eu acho que a gente vai ter muito mais facilidade em todas as nossas questões, em todas as nossas decisões. Então, você que está assistindo a gente, convido vocês para dia 23 de agosto, às 19 horas, em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, para a palestra do Daniel, o poder da intuição e a coerência cardíaca. Como o Daniel já falou, é um pequeno módulo do workshop de treinamento de coerência cardíaca que ele dá. Nessa palestra, ele vai falar com a gente sobre o poder da intuição, como é que a intuição se processa, como é que processa essa comunicação do cérebro e do coração. E a gente vai ter um treinamento, que foi esse treinamento que me fez estar aqui, convidar o Daniel para a gente fazer esse trabalho junto, tá? Aqui no vídeo vocês podem colocar perguntas aí, mesmo ao longo da semana, à medida que vocês forem ouvindo ou reouvindo, podem perguntar, a gente vai responder, o Daniel responde, eu também. As inscrições estão abertas a partir de hoje, eu vou dar todas as informações no evento, que vou colocar no ar, valor que é minúsculo, não é uma palestra daquelas caríssimas, é um valor, quase um atendimento social, ok? Para que a gente conheça essa técnica e, quem sabe, quem desejar fazer o treinamento, não é vamos fazer a palestra para fazer o treinamento. Gente, se o coração estiver coerente, a gente vai para o lugar que a gente quiser. É isso que eu compreendi com esse trabalho que o Daniel ofereceu para a gente e que está agora possibilitando que eu ofereça também no meu espaço para vocês, tá? Daniel, completa o que você quiser. Temos ainda 5 minutos, você pode falar à vontade. Eu vou deixar um videozinho, tem como colocar um vídeo? Tem um link para um vídeo, tem, né? Claro. Tá, eu vou deixar um link para um vídeo, que é um vídeo super interessante, 7 minutos, acho que 7 ou 8 minutos, enfim, que fala sobre o Instituto, fala sobre o HeartMath, fala sobre a coerência cardíaca, sobre o trabalho. A Márcia tocou num ponto muito interessante sobre se a gente tem como é que o mundo fica quando a gente traz uma mudança interna, nossa participação no mundo. Então, o Instituto, eles têm um trabalho muito interessante com relação a isso, um impacto global das pessoas praticando coerência cardíaca. Então, inclusive, eles colocaram sensores em vários lugares do mundo para medir isso, né? Porque a partir, quando a gente pratica coerência cardíaca, a gente tem, usando o coração e essa energia eletromagnética do coração, a gente é capaz de afetar o outro também. Então, mas enfim, isso é um papo longo pro treinamento, mas foi um super prazer estar aqui. A gente está terminando, né? E de qualquer maneira, gente, o Daniel também faz atendimentos com a técnica inteira, ok? Então, a gente também vou deixar aqui o link da página do Facebook do Daniel, quem quiser pode entrar em contato com ele, né? Porque vocês também podem, ele é um psicoterapeuta, ele usa essa técnica no dia a dia, como das práticas terapêuticas. Se vocês quiserem fazer um atendimento, vocês podem fazer. Quem não conhece e quiser conhecer, eu acho que a palestra é um grande caminho, porque a gente consegue compreender um pouco do trabalho e vai ter um ganho enorme, realmente, tá?
E esse videozinho que o Daniel vai mandar o link, eu vou colocar logo no início aqui da nossa live, para vocês poderem clicar e ter acesso. E não se esqueçam, teve dúvida? Escreve para a gente. É mais uma técnica. Como seria você ter mais uma técnica? E se você pensar que o seu coração pode realmente curar a sua alma? Eu fiquei, assim, encantada, porque venho da terapia multidimensional, a cura pelo coração, o foco no coração, e alguém me explica cientificamente o que significa focar no coração. Eu descobri a América em 60 minutos. Então, espero que vocês descubram também com a gente, tá? Daniel, super, super, super obrigada. Acho que vocês todos que quiserem participar com a gente vão ter um grande ganho. Lembrando para a minha turma aí, divulga o vídeo, compartilha, manda para todo mundo. A alma que se eleva o mundo. A gente não guarda conhecimento para a gente passa à frente. Quem não puder vir dessa vez, vem numa próxima. O Daniel faz alguns treinamentos também online. Então, vocês sigam lá a página do Daniel, porque não precisa de mim para isso. Eu só tô usando o Daniel na minha página, ok? Mas vocês sigam o Daniel e aproveitem esse trabalho que é incrível, tá? E vou aqui agradecer mais uma vez, Leonor Falcão, você foi 10. Vem aqui para você dar tchauzinho para a galera. Leonor, que me levou na palestra, que me fez conhecer Daniel. Então, foi um trio fantástico nesse dia. O prazer foi todo meu, gente. Não deixa de ir o Daniel e nem deixe de vir na palestra no dia 23, porque vocês vão amar, vai mudar a vida de vocês e vocês vão poder triplicar isso. Isso aqui é importante. Obrigada, Daniel. Isso aí. Um prazer enorme. Obrigada a todo mundo, todas vocês aqui. Gente, um beijo. Segunda-feira tô de novo no ar, tá? Hoje dei uma sorte. O Daniel não pode às segundas e eu não podia ontem. Aí eu rapidamente usei o Daniel nesta terça. Universo, como posso ter mais disso todos os dias? Então, semana que vem, segunda-feira, às 8 horas, no meu horário tradicional, tá? Um beijo, gente. Uma boa noite, tudo de bom para todo mundo.